Olá pessoal, propriedades da radiciação. Inicialmente vamos lembrar que b elevado a m sobre n, isso aqui é a raiz enésima do b elevado a m. Ou seja, o m que está lá em cima é o expoente aqui do b e o n que está no denominador vai aqui para a raiz, vira uma raiz enésima. E nós temos as propriedades da potenciação. O que eu vou fazer na aula é basicamente adaptar essas propriedades aqui, trabalhando com o expoente que vai ser uma fração aqui, um m dividido por n. Então, vejamos o primeiro aqui, ó. A raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, eu posso juntar como a raiz enésima de A vezes B. Primeiro eu vou mostrar com um exemplo como é que funciona, que é assim, ó. Por exemplo, a raiz de 5 vezes a raiz de 6. A raiz de 5 é o 5 elevado a 1 meio. A raiz de 6 é o 6 elevado a 1 meio. E daí nós temos uma propriedade que é assim, ó. Eu tenho o A elevado a N e o B elevado a N. Eu posso juntar como o A vezes B elevado a N. Então aqui, ó, eu tenho dois expoentes iguais, eu coloco o expoente aqui e fica o 5 vezes 6 elevado ao meio. O expoente 1 meio é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 5 vezes 6, raiz quadrada de 30. Ou seja, aqui eu quis fazer com todos os detalhes possíveis, mas se faz diretamente. Raiz de 5 vezes raiz de 6 é uma única raiz. A raiz do 5 vezes 6 que dá a raiz de 30. Então aqui bem diretamente, ó. A raiz de 4 vezes a raiz de 9 é a raiz de 4 vezes 9, que é 36. A raiz quadrada de 36 é 6. E pode ser qualquer raiz. Por exemplo, aqui a raiz quarta de 9 vezes a raiz quarta de 2 é a raiz quarta de 9 vezes 2, que é 18. Então se faz diretamente. Isso aqui foi uma consequência dessa propriedade distributiva lá da potenciação. O próximo exemplo é assim, ó. Raiz quadrada de 5, só que agora é vezes a raiz cúbica de 6. Então eu começo organizando como 5 elevado a 1 meio e o 6 elevado a 1 terço. Bom, eu vou querer fazer como os de cima. Então como é que eu vou fazer? Eu vou organizar assim, ó. O MMC entre 2 e 3 é 6. 1 meio é a mesma coisa que 3 sextos. Porque eu pego o 6, divido pelo 2, que dá 3, e multiplicar por 1, que dá 3. 3 sextos é equivalente ao meio. E aqui eu tenho 1 terço. 1 terço é equivalente a 2 sextos. Porque pego o 6, divide por 3, dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Agora eu vou continuar dando uma ajeitada aqui. O 5 elevado a 3 sextos é a mesma coisa que o 5 elevado a 3 vezes 1 sexto. Agora eu vou usar outra propriedade. Vou usar essa aqui, ó, que é a potência de potência. Eu tenho um produto que eu vou poder separá-lo assim como o B na N elevado a M. Que é o seguinte, aqui, ó. Aqui eu coloquei o 1 sexto. 1 sexto vezes 3 dá os 3 sextos daqui. 1 sexto vezes 2 dá os 2 sextos daqui. Então agora com essa outra propriedade e aquela que tinha antes de eu poder colocar como um único termo aqui, eu passei daqui para cá. Então note que o 1 sexto veio aqui para cima, o cubo ficou em cima do 3, o 2 ficou em cima do 6. 5 ao cubo vezes 6 ao quadrado, tudo isso elevado à sexta. Bom, e agora eu recaí no caso anterior. Esse expoente 1 sexto é a raiz sexta. Ficou a raiz sexta do 5 ao cubo vezes 6 ao quadrado. Então, note que foi bem mais trabalhoso quando eu tinha uma raiz quadrada e uma raiz cúbica. Então, como é que se faz? Eu vou trabalhar com os expoentes de maneira a deixá-los todos iguais. Eu procuro o MMC do 2 e do 3, que deu 6. E a partir daqui foi mais ou menos como o caso anterior. Então, se tentar fazer mais diretamente,
raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 6. Então, a ideia que ficou aqui por trás foi deixar os dois como sendo uma mesma raiz. Na prática, o que eu fiz foi trocar a raiz quadrada de 5 pela raiz sexta de 5 ao cubo. Aqui, ó. Aqui está a raiz sexta de 5 ao cubo. E a raiz cúbica de 6 eu troquei pela raiz sexta do 6 ao quadrado. Aqui, ó. A raiz sexta do 6 ao quadrado. Então, se você entender a ideia, é essa daqui, ó. É a de transformar as raízes que são diferentes numa mesma raiz. E daí aplicar a propriedade, que é só manter a raiz e a parte de dentro eu faço multiplicando o 5 ao cubo vezes o 6 ao quadrado. Raiz sexta do 5 ao cubo, 6 ao quadrado. Ainda com essa ideia aqui, ó, agora eu vou fazer de trás para frente. Por enquanto eu peguei duas raízes que estavam se multiplicando e juntei numa coisa só. Agora eu vou fazer ao contrário, eu vou pegar isso e vou querer abrir. Então esse exemplo aqui, ó. Como é que se simplifica a raiz quadrada de 12? Primeiro eu vou fatorar o 12. 12 é 4 vezes 3. 2 ao quadrado vezes 3. E agora eu posso separar como a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3. E a raiz quadrada do 2 ao quadrado é o 2. Então ficou 2 raiz de 3. Aqui eu tenho esse expoente, ele é igual ao índice da raiz, daí se cancela. Aqui tem um 2, aqui também tem o 2, fica o número ali de dentro. Então isso aqui é uma simplificação. A raiz de 12, eu consigo chegar que ela vale 2 raiz de 3. Outro exemplo parecido. Agora eu vou trabalhar com a raiz de 32. A raiz quadrada de 32. 32 é 2, 4, 8, 16, 32. Então é 2 na quinta. Como a raiz é quadrada, eu pego esse 2 na quinta e reescrevo ele como vários 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado e tem mais um 2 ali. Então agora eu vou separar em 3 pedaços. Raiz de 2 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, raiz de 2. A raiz de 2 ao quadrado é o 2. A raiz de 2 ao quadrado é o 2. Ainda sobrou essa raiz, ficou 4 raiz de 2. Então a raiz de 32 é 4 raiz de 2. A raiz cúbica de 16. Então, a primeira coisa que eu faço é encontrar a fatoração do 16. 2, 4, 8, 16. 16 é o 2 na quarta. Só que agora o expoente é a raiz cúbica. Então eu vou organizar em expoentes 3. É 2 ao cubo vezes 2. Na sequência eu separo. Ficou a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 2. Então o que acontece? Aqui eu tenho o expoente é igual ao índice, fica só o 2. Ficou o 2 da raiz cúbica de 2. Agora é este daqui. Agora eu vou trabalhar com a raiz cúbica de 7 dividido pela raiz cúbica de 4. Eu posso reescrever como 7 na 1/3 dividido por 4 na 1/3. E nós temos uma propriedade da potenciação que é, se eu tenho um A elevado a N dividido por um B elevado a N, eu posso juntar como um A sobre B elevado a N. Então aqui eu vou juntar, ó. Eu tenho 1/3 aqui, 1/3 aqui, é 4 sétimos na 1/3. Bom, o expoente 1/3 é a raiz cúbica, então ficou a raiz cúbica de 7 quartos. Mas não precisa fazer assim tão longo, aqui eu quis mostrar passo a passo. Dá para fazer de maneira mais prática, é só juntar, né? Ó, a raiz quarta de 9 dividido pela raiz quarta de 2, ficou simplesmente a raiz quarta do 9/2. Então, uma consequência direta dessa propriedade aqui da potenciação é que eu posso juntar as raízes como uma única raiz. A demonstração, indiretamente, é o que eu fiz aqui em cima. Bom, mas pode ser mais complicado. Aqui eu tenho uma raiz cúbica de 2 com uma raiz quarta de 5. Eu preciso deixar com a mesma raiz. Então eu começo assim, ó. Isso aqui é o 2 elevado a 1/3, isso aqui é o 5 na 1/4. Qual é a primeira coisa que eu faço?
eu preciso deixar como sendo a mesma raiz. O MMC do 3 e do 4 é o 12. Então, eu reescrevo o 1/4 como sendo 3/12. E eu reescrevo o 1/3 como sendo 4/12. Como é que eu fiz isso? Primeiro eu procurei o MMC. MMC de 3 e 4 é 12. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. E agora eu fiz assim, ó. O 1/12 eu coloquei aqui na frente. Agora eu estou usando essa propriedade aqui, ó, de potência de potência. Eu tenho um produto, eu vou escrever como uma potência de potência. Eu encaro isso aqui como sendo 4 vezes 1/12. 2 na quarta e o 4 vezes 1/12. Esse 3/12 eu encaro como sendo 3 vezes 1/12. E agora ficou aqui, ó, como uma única raiz. Ficou a raiz 12 do 2 na quarta sobre o 5 ao cubo. Então, quando forem raízes diferentes, precisa reescrever de maneira a ficar com a mesma raiz. Eu consegui escrever os dois como sendo certas raízes 12. E para fechar, vale que a raiz enésima da raiz mésima do b, eu posso simplesmente multiplicar aqui. Vai ficar a raiz n vezes m do b. Bom, primeiro vamos ver por que vale isso daí. Vou fazer com um exemplo. Aqui eu tenho a raiz quadrada da raiz cúbica do 4, que é o 4 na 1/3, 4 na 1/3, elevado a 1/2. E agora eu tenho aquela propriedade de, eu tenho uma potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. 1/3 vezes 1/2 é 1/6, que ficou a raiz sexta do 4. Então aqui, embora eu tenha usado números, mostra a ideia de que eu tinha um 2 vezes 3, que ficou 6. Então, na prática, não precisa fazer tudo isso, isso aqui vai ficar subentendido. Basta multiplicar esse com esse daqui. O 2 vezes 3 ficou 6, a raiz sexta, e aqui dentro eu mantenho o 4. Então, por exemplo, bem diretamente, a raiz cúbica da raiz quarta do 5. Mantenho o 5, 3 vezes 4 é 12. E o último exemplo é assim, ó. Eu tenho uma raiz sexta, uma raiz quadrada de 6, vezes uma raiz cúbica de 6, que é o 6 na 1/2, vezes o 6 na 1/3. Agora eu vou usar essa propriedade aqui, ó, de que eu tenho um produto de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Propriedade lá da potenciação. Ó, a base é o 6. Eu somo o 1/2 mais 1/3. Como é que se faz 1/2 mais 1/3? O MMC entre 2 e 3 é 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, eu consegui reescrever isso aqui como sendo 6 elevado a 5/6. 6 elevado a 5/6. E agora eu uso lá a definição de que esse que está lá em cima, o m, ele passa a ser o expoente. Então, o 5 vai ficar o 6 na quinta. O que está aqui embaixo vai lá para a raiz. Esse que está aqui embaixo vai aqui para a raiz. Então, aqui eu tinha um produto de raízes em que a base aqui era a mesma, mas os índices eram diferentes. Então, eu primeiro reescrevi na forma de fração, aqui o expoente, somei direitinho e virou uma única raiz. Então, eu fiz uma simplificação. Esse produto de raízes aqui virou uma única raiz. E é isso aí.